Você não é um arquétipo, mas se você souber usar eles, eles podem te libertar daquilo que você não consegue sair. E esse é o tema do vídeo de hoje. Se você quiser entender, fique nele até o fim. Mas antes, já aproveita, segue o canal para você poder receber mais desses vídeos e dá um like, porque se no final você não gostar, você vai lá e coloca um dislike. Ok? Então vamos lá. Todos nós, né, nascemos em famílias e nas famílias existem os papéis muito bem estabelecidos. Na sua família tinha alguém que era o pai ou o responsável, talvez era um avô, um tio. Tinha então a mãe ou uma avó, uma tia, uma prima, uma irmã mais velha que cuidava de você. Tinha talvez aquela pessoa que era a ovelha negra da família, talvez seja até você, ou não. Tinha aquela outra que dava orgulho para a família, o herói, a heroína, que todos falam dele e dela nos churrascos, sabe? Aquela pessoa que realmente ela carrega o título de levar a família ao orgulho. E eu não sei quem exatamente é você, mas eu sei que você vivencia algum papel. E esse papel que você vivencia, ele foi colocado para você dentro da dinâmica da sua família, dentro da forma como você foi se relacionando com essas pessoas, desde quando você era muito pequeno e muito pequena. E você não escolheu esse papel, mas você acaba reproduzindo ele há tanto tempo que a maior parte dos seus comportamentos que você acha que são seus, essa personalidade que você acha que você escolheu ser, na verdade, é uma consequência desses lugares que você teve que ocupar para conseguir fazer parte e ser aceito na sua família. E isso foi repercutindo quando você foi para a escola. Sabe aquele momento da adolescência que a gente quer fazer parte dos grupos? Tem momentos que, dependendo do grupo que a gente faz parte, a gente pode ser o líder. Dependendo de quem já estiver no lugar de liderança do grupo, não sobra espaço para gente. Às vezes, a gente pode ser aquele que fica com as pessoas mais bonitas, ou aquele que fica de cantinho, ou aquela, é claro. E conforme essas interações vão acontecendo, novos papéis vão sendo também adicionados na nossa programação mental. Quando a gente chega na vida adulta, a gente já tem uma série de papéis que a gente está desempenhando. E eles são tão antigos em nós que eles já rodam no automático. Tudo que roda no automático é o que a gente chama de padrão inconsciente. Se eu não preciso mais pensar para aquilo acontecer, já é um padrão inconsciente. Então, não quer dizer que padrões inconscientes sejam sempre coisas ruins. Mas a maioria que nós vivenciamos tende a não ter nada a ver com aquilo que a gente busca no momento. Porque a grande questão não é se um padrão ele é bom ou ruim em sua essência, mas sim ele se torna bom ou ruim a depender daquilo que você está buscando realizar na sua vida e daquilo que você está buscando evitar na sua vida. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que convive perto de pessoas que são muito manipuladoras, não é muito bom você ter o papel do bonzinho ou do salvador e da salvadora. Porque nesse contexto de pessoas, você vai ser muito passado para trás. Elas vão te enganar. Ao mesmo tempo, não é bom você vivenciar o arquétipo do sedutor ou da sedutora se você está se vinculando com uma pessoa que você realmente ama muito. Porque se você tiver com esse padrão inconsciente, você em algum momento vai ter a vontade de acabar tendo alguma relação extraconjugal e você corre o risco de perder essa parceria que você tanto admira e você gostaria de ter ao seu lado ao longo da sua vida. Então veja, um empreendedor, ele não pode rodar no arquétipo do escasso, porque o arquétipo do escasso, daquele que não pode, daquele que não arrisca, daquele que não tem capacidade, ele não vai conseguir tomar decisões necessárias para conseguir realizar o empreendimento dele. Então veja bem, não existem padrões positivos e padrões negativos. O que existe é o que você aprendeu, aonde você aprendeu e que se tornou os seus padrões inconscientes e que agora você roda sem escolher, e o que você está buscando. É agora que começa a fazer sentido a gente entender por que, que a gente acaba tendo tanto conhecimento, mas a gente acaba não conseguindo dar certo na prática. Seja na parte de trabalho, seja na parte de relacionamentos, seja até mesmo com a gente.
A gente estuda bastante, só que a gente esquece de entender os padrões e os arquétipos que nós estamos rodando na nossa vida. Então, quando eu passo a entender os arquétipos, eu estou exatamente pegando este ponto que estava no esquecimento e eu começo a trazer consciência para ele e eu começo a trazer a minha capacidade de alterar de forma intencional aquilo que eu acredito que eu sou para me tornar exatamente o personagem mais adaptado, mais capaz de realizar aquilo que eu desejo. Eu vou dar um exemplo aqui para você ter um pouco mais de clareza. O quanto nós caímos na armadilha de nos identificarmos. Sabe aquela coisa que a gente fala? Eu sou assim. Esse é o meu jeito. Se você quiser estar comigo, você tem que aceitar que eu sou dessa forma. Isso é uma identificação. Nós não somos nada. Nós podemos mudar quantas vezes quisermos ao longo da nossa vida. A questão é, nós vivemos em uma cultura que quando a gente muda, isso causa um espanto nas pessoas e muitas vezes parece até algo negativo. Sabe aquela frase? Nossa, você viu como tal pessoa mudou? Nem parece mais a mesma. Geralmente, quando uma pessoa fala isso para outra, ela traz um tom como se fosse algo ruim. Então nós vivemos em uma cultura onde a mudança ela realmente não é muito aprovada pelas pessoas. Entretanto, para que você possa realmente alcançar e se tornar aquilo que você deseja, você precisa aceitar trocar os papéis, trocar os personagens. E os arquétipos, eles são as ferramentas perfeitas para isso. Então imagina só uma mulher que ela acaba se envolvendo somente com homens que eles, sabe, eles não estão afim. Eles não estão afim de um relacionamento, eles estão afim só de ficar, tipo, saindo na balada e tal. Então aquela mulher que ela acaba sempre se relacionando com uns caras que, meu, nunca dão valor pra ela. Sabe aqueles caras tudo vida louca? Talvez você tenha uma amiga assim, talvez você seja amiga assim. Talvez a sua filha, a sua irmã seja essa mulher. E essa pessoa, ela não percebe, mas ela tá rodando qual personagem? Ela tá rodando o personagem da salvadora. Ela acredita, por ter vindo de uma história familiar que necessitou que ela agisse assim, que o valor dela é quando ela resgata e quando ela salva alguém. Então, naturalmente, essa pessoa vai ser atraída por pessoas que estão na vida louca. E ela não entende por que, que ela tem sempre essas escolhas. E aí ela até acredita que tem dedo podre, mas não é um dedo podre. É apenas um padrão de um personagem que já está rodando no automático, o que nós chamamos de um padrão inconsciente. E existe um arquétipo que ajuda essa pessoa a sair disso. A questão é, será que ela aceita a mudança? Será que ela aceita conhecer um pouco mais sobre arquétipos? A resposta existe. A grande questão é, você está afim de recebê-la? Então, tenha em mente, você não nasceu assim como você é hoje. Você se moldou para ser assim, para sobreviver na sua família. Mas agora é hora de você escolher fazer a diferença. Ou continuar no mesmo e a mesma, é claro, você tem essa liberdade. Eu sou apenas o cara que vem te provocar um pouquinho para você poder dar um passo a mais no seu crescimento. Agora tem uma questão. O arquétipo, ele ajuda a gente a funcionar como um espelho. Não pense nos arquétipos como prisões, porque você pode pensar, ah, mas e se eu desenvolver um arquétipo em mim e eu não gostar desse arquétipo que eu desenvolvi? E se eu não gostar desse padrão de comportamento? Se eu não gostar da minha nova versão? O arquétipo não é uma prisão. O arquétipo é apenas um espelho. Quando você tem um arquétipo como direção, você vai estar sempre olhando para ele e se referenciando, percebendo se você realmente está equivalente àquilo ou não. Então, quando você descobre qual é o arquétipo que você está rodando hoje, que está prejudicando a sua vida, é o primeiro passo para você começar essa transformação. Porque, óbvio, não é uma fórmula mágica. Quando você se acostuma muito a rodar um padrão de comportamento, aquilo se torna como se fosse algo realmente da sua essência. Então, para você ir desconstruindo esse padrão, você vai ter que aceitar fazer algumas mudanças na sua rotina. Você vai ter que aceitar fazer algumas mudanças nos seus pensamentos, nas suas ideias. Se você for uma pessoa aberta a isso, você vai ter capacidade de fazer essa mudança. Se você for uma pessoa resistente a isso, realmente você vai ter muita dificuldade e talvez esse vídeo nem seja para você. Honestamente, eu falo para as pessoas que querem se transformar. Eu falo para as pessoas que aceitam
se transformar, mas que não sabem como fazer isso sozinhas e que estão buscando alguém que possa clarear o caminho delas para que elas possam tomar melhores decisões, tendo clareza de qual é o cenário que elas estão vivendo. Então, veja bem, eu vou trazer um outro exemplo para a gente entender como que o arquétipo ele funciona como um espelho e não como uma prisão. Imagina um homem que ele se esconde atrás de uma máscara do protetor invulnerável. Sabe aquele homem que é forte, calado, extremamente racional, que nunca fala dos seus problemas para ninguém? E quando esse homem descobre que por trás desse personagem existe, na verdade, um medo muito grande de ser rejeitado se ele mostrar fragilidade. Porque, de novo, ele veio de um contexto de vida, de bairro, de região, onde mostrar fragilidade era algo para ser tirado sarro. Então ele foi rejeitado em alguns momentos. Só que isso é uma coisa que já passou. Só que aquela memória ainda está fixada na mente dele e controla o personagem dele. Quando esse homem ele consegue então olhar para o espelho e perceber que é isso que está fazendo ele ser tão rígido com ele mesmo, ele entende esse padrão e ele passa a começar a transformar ele. E assim ele começa a ter a chance de não se cobrar tanto. E ele também começa a acolher a sua própria dor. Você tem noção que às vezes um homem que é muito, que consome muitas substâncias do tipo cigarro, álcool ou qualquer outra substância lícita ou ilícita, muitas dessas pessoas estão rodando exatamente esse arquétipo e estão sofrendo exatamente por essa razão? Então, por esse excesso de tensão que não pode expressar, acaba usando esse monte de substâncias para se anestesiar e se aliviar e se sentir leve? Veja o impacto que é entender sobre arquétipos. Então, veja bem, o arquétipo ele não é uma forma de te rotular, mas sim uma forma de te perceber e de te dar uma oportunidade de transformação. Só que como que a gente começa a usar os arquétipos, então, para quebrar os padrões? Primeiro, a gente vai perceber que quando a gente enxerga o nosso personagem atual, o nosso arquétipo atual, porque o que nós já estamos vivendo já é um arquétipo. Não é que nós não vivemos arquétipos. Nós já vivemos arquétipos. A questão é se nós vamos escolher conscientemente qual é o outro arquétipo que nós vamos usar para referenciar o nosso comportamento. Porque ou você escolhe qual arquétipo você vai viver, ou você vai viver o que escolheram para você em algum momento da sua vida. O que você prefere? A sua escolha ou a escolha que alguém fez por você? A decisão é sua. Eu estou aqui apenas para te trazer essa consciência. Mas veja bem, quando você descobre então que você às vezes está no arquétipo do bonzinho ou da boazinha, você entende que esse arquétipo ele pode estar relacionado geralmente com medo de rejeição. Isso que faz você não se posicionar. Por isso que você é o bonzinho e a boazinha. Só que toda vez que você não se posiciona, o que acontece com você? Você fica por último, você fica para trás. E aí você sempre fica achando que você foi injustiçado pela vida, quando na verdade é você que está escolhendo isso. Ai, mas eu não escolhi ser assim. Então, mas você está escolhendo se manter assim. Você tem a oportunidade de conhecer e entender qual é o outro arquétipo que é o contraponto desse e de ter acesso a ferramentas onde você pode passar por isso, por essa transformação. Uma dessas ferramentas é uma ferramenta de exame de crenças, onde você vai enxergar quais são as crenças. Existe uma outra ferramenta que é sobre a questão do destrava. O destrava é quando você consegue realizar um perdão. Também temos uma ferramenta para a questão da culpa, quando você carrega uma culpa e por isso você está nesse padrão de comportamento. Então existem muitas ferramentas que a gente pode aplicar. Caso você tenha interesse, a minha mentoria é exatamente para aprofundar esse tipo de acompanhamento. Nela, eu vou te ajudando a enxergar quais são os arquétipos que você está vivenciando e eu vou te apresentando quais são as ferramentas que você precisa usar no momento que você se encontra para você dar o próximo passo no seu objetivo. Eu não sei qual é o seu objetivo. O seu objetivo ele pode estar relacionado com autoconhecimento, pode estar relacionado com a parte financeira, pode estar relacionado com a parte de relacionamentos, pode estar relacionado com a parte da sua saúde, pode estar relacionado com a parte da sua espiritualidade. Muitos são os objetivos. Você quem sabe qual é o seu objetivo. E caso você não saiba qual é o seu objetivo, porque também existem os arquétipos daqueles que estão perdidos, existe uma ferramenta para você conseguir enxergar quais são os objetivos que valem a pena para você investir a sua energia e o seu tempo nesse momento da sua vida. Então, se você se interessou por esse tipo de informação, fica o convite para você entrar aqui na descrição, para você entrar em contato comigo. Você pode preencher uma ficha de interesse pela mentoria, aí eu vou entrar em contato com você para agendar uma reunião com você. Ou,
Caso você não queira a mentoria e você goste de estudar, eu acredito que nos próximos 10 dias eu já vou estar lançando um curso. Agora é 10 de abril de 2025. Então, no dia 20 de abril, o meu curso já vai estar lançado. E aí você pode entrar aqui na descrição desse vídeo, porque eu vou atualizar com o link desse curso. Vai ser um curso sobre autoempoderamento pessoal, despertando a sua potência interior, usando os arquétipos como ferramentas de autoconhecimento e de expansão da sua potência e da sua força interior. Espero que você tenha gostado. Peço que você possa compartilhar esse vídeo com um amigo, alguma pessoa, e caso você queira deixar um comentário, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau.